Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês forem ver. Bom, esse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre as fases do trabalho de parto. Para quem tiver aí essa expectativa para ver um bebê nascer ou quem for acompanhar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu ponto de vista sobre as fases do trabalho de parto. Eu sou Gabi, eu sou enfermeira obstetra, trabalho há alguns anos dentro da obstetrícia, trabalhei um tempo como doula também. Então, eu tenho um olhar um pouco diferente e talvez eu trazendo as informações aqui para você facilite um pouco para você entender como que vai ser essa fase para você. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que dilata não é a vulva, a pepeca em si, e sim o colo do útero. O nosso útero ele é como se fosse uma pera. Eu tô sem exemplo dele aqui, mas ele é redondinho em cima e tem a saidinha dele, o caninho. Essa parte aqui representando pela essa tinta, que seria o colo do útero, que é o que vai dilatar. Então, o que o organismo precisa fazer? Ele precisa preparar, que seria na fase latente, depois ele vai terminar de dilatar, que é na fase ativa, e depois, que daí o bebê já vai estar na via de fato, aí vai entrar o expulsivo. Então, o que seria a fase latente? A fase latente, a característica dela principal são contrações curtas e um pouco bagunçadas. Elas não são tão relógio. Às vezes as contrações vêm a cada 5 minutos, depois elas vão para 3, depois elas vão para 8, volta para 5. Elas são um pouco perdidas. E elas são curtas, são mais ou menos 30 segundos, 40 segundos. Normalmente nessa fase, a pessoa que está em trabalho de parto, ela tá ativa ainda, ela tá conversando, ela tá fazendo brincadeira, ela tá fazendo as coisas da casa dela, se ela tiver disposta, né? Ela tá fazendo, é o momento que dá pra sair pra passear, pra distrair um pouco a cabeça, porque normalmente é a fase que mais demora. Então, no organismo, o que ele vai estar fazendo com essas contrações? Ele vai estar preparando o colo do útero. Então, enquanto ele faz a contração, né, que diminui aqui a cavidade uterina e empurra o bebê para baixo, como ainda não está preparado o colo do útero, ele dá só uma empurradinha e para. Enquanto isso, diversos hormônios vai estar agindo no colo do útero. Vai vir um monte de hormônio e vai estar amolecendo e preparando esse colo do útero, até mais ou menos 5 centímetros de dilatação. Na hora que chega que o colo do útero ele tá molinho, ele tá favorável, aí a gente vai entrar na fase ativa. Aí sim, o organismo ele vai entender que vai ser bom ele diminuir a cavidade uterina, né? Enquanto ela tá aqui grandona, ele diminui, empurra o bebê para baixo, o bebê força o colo do útero com a cabeça dele e vai fazendo a dilatação. Qual a característica dessa fase, né? Nessa fase ativa? A característica são contrações mais longas e fica igual um reloginho. Então, se antes elas estavam meio perdidas, agora não. Agora a cada 2 minutos, a cada 3 minutos, como for o organismo de cada pessoa. E as contrações são longas. São contrações de 50 segundos, 1 minuto. Elas são longas mesmo, porque ele precisa empurrar o bebê para baixo para forçar o colo do útero e terminar de dilatar o nosso colo do útero. Nessa fase, a pessoa que tá parindo, aí ela já muda um pouquinho. Enquanto antes ela tava conversando, tava mais ativa, tava a fim de comer umas coisas diferentes, agora essa pessoa, a tendência, não é uma regra, mas a tendência é a pessoa ficar um pouco mais quietinha, mais calada, um pouco mais introspectiva, pensando um pouco mais, não falando tanto. Na hora que vem as contrações, ela fica em silêncio, que o ideal é que todo mundo que esteja em volta fique em silêncio também nesse momento. Então, há uma fase que a pessoa ela fica um pouco mais no casulo, ela se guarda um pouquinho e vai sentindo as contrações no seu organismo. Normalmente, as contrações também são mais intensas nessa fase. Então, antes, que são umas contrações mais levinhas, dá até pra, só isso, tá de boa, para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas. Na fase ativa já é um pouco mais intenso, já exige mais do organismo. É nessa fase também que é indicado ir para o hospital, quando está na fase ativa. As contrações elas são longas e são relógio, reloginho, reloginho, porque é nessa fase que o bebê que está lá dentro da barriga da pessoa precisa ser auscultado a cada 30 minutos, precisa ser avaliado a cada 30 minutos. Então, de tempo em tempo, um profissional da área, o técnico da área, vai lá, ausculta, entende o que está acontecendo com esse bebê, qual o processo que esse bebê está passando, e depois de meia hora faz esse procedimento de novo até o bebê nascer, de 30 em 30 minutos.
tá bom? Então, o ideal é que a pessoa esteja no hospital quando a fase ativa acontece. Então, a fase latente é um pouco mais tranquila e a fase ativa é mais intenso. Quando o negócio ficar intenso, mudar o padrão, aí sim a pessoa vai para o hospital. Por que não é legal ir antes? Porque se você for antes para o hospital, você vai ficar desconfortável, não é sua casa, não é seu ambiente. E daí um monte de informação, luz acesa na cara, um monte de gente falando. O ideal é que a pessoa ela fique quietinha na dela, tranquila passando por essa fase. E chegue mais na ativa, que daí provavelmente essa pessoa já vai estar um pouco mais fora da casinha, vai estar muito mais entregue, que a ocitocina agindo de outra forma. Então, vai ficar assim também menos tempo no hospital, como se ela já fosse lá para a fase latente, tá bom? Então, o ideal é ir para a fase ativa mesmo. As contrações com um padrão mais intenso, ritmada e com maior tempo de contração. Bom, depois que o colo do útero está inteirinho dilatado, né? Ele chegou a 10 de dilatação, aí o bebê ele consegue passar pelo colo do útero e ir para o canal da vagina. Então, esse colo que antes estava olhando lá para trás, quietinho na dele, durinho, ele passou por todo o processo, agora ele está voltado para frente e ele some. Ele esvazia, né? Ele esvazia, não. Esvaece. Ai, agora eu não esqueci o nome da palavra. Mas ele vai desaparecer, ele some, ele dilata tudo e fica fininho, igual papel. Fica só em volta da cabeça do bebê, como se fosse uma chuquinha. Aí o bebê tá no canal da vagina, as contrações continuam acontecendo, só que agora vai estar associado com vontade de fazer força. Então a contração ela vai acontecer lá em cima, contrai, 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 baixa o bebê e a pessoa que tá parindo, ela vai fazer força junto. Não é uma força racional, não é uma força que alguém vai falar para você, faça força. É uma força que o organismo simplesmente ele vai fazer. Ele é fisiológico. É como se fosse no banheiro mesmo. Essa comparação não é muito legal de ser feita, né? Por N motivos, mas ela é ela é basicamente a mesma coisa. Por quê? A musculatura que vai fazer esse estímulo de força é a mesma musculatura. A diferença é que um tá anterior, tá na frente, e o outro tá posterior, que é atrás. Por isso que não são as mesmas saídas, mas a força em si, elas são muito parecidas. E daí você pensa assim, quando você vai ao banheiro para fazer xixi ou fazer cocô, que vai trabalhar o períneo para fazer essa força, você não racionaliza, você pensa, vou fazer xixi, vou fazer cocô. Você senta, você sente a necessidade, o seu organismo faz, não é racional. O parto é a mesma coisa. Na hora que tiver vontade de fazer força, o seu organismo simplesmente vai fazer força. Não tem necessidade de ninguém falar na cabeça que é o momento de fazer força. A única situação em que o puxo dirigido cabe é quando a pessoa está anestesiada e ela não consegue sentir essa necessidade de fazer força. Fora isso, a força ela é fisiológica, ela é espontânea. Pois bem, esse bebê ele vai continuar descendo de pouquinho em pouquinho. Não é rápido, tá? Pode acontecer de ser rápido? Pode. Cada organismo é de um jeito, né? Mas normalmente ele desce de pouquinho em pouquinho. Ele vai descendo, descendo, descendo. Então, entre os intervalos de uma contração ou outra, relaxa. Respira fundo. Se tiver vontade de dormir, dorme. Fecha o olho, sente relaxamento, os hormônios do relaxamento no corpo. Para a próxima força vier e você tiver gás para fazer a próxima força. E assim vai até o bebê sair, tá bom? Vai chegar o momento que o bebê vai chegar na vulva, bem na vulva da pessoa, né? Bem na porta, bem na vulva. Quando ele chega, tem um fenômeno que a gente chama de círculo de fogo, que é onde a pepeca ela fica bem estirada, ela abre bastante e a circunferência do bebê para ali, né? Ele não tem como ele voltar mais. Antes ele vai e volta, agora ele vai ficar aqui, né? Ele faz o movimento de báscula, que é o ida e volta, até que ele para, que é o círculo de fogo. Esse círculo de fogo dá uma sensação de queimação, mas ele é muito rápido. A tendência é que mais algumas forças e esse bebê nasça. Aí vem pro colo, né? O bebê ele pode nascer uma vez só, nasce a cabeça e já vem o corpinho, vem inteirinho de uma vez e vem pro colo. Como pode acontecer de primeiro a mãe
né? A pessoa que tá parindo faz força, nasce a cabeça do bebê, aí essa pessoa vai descansar, vai respirar, aí na próxima força termina de nascer o corpinho. E tá tudo bem as duas situações, tá bom? Bom, terminou o parto? Não terminamos o parto. O parto ele só vai terminar quando a placenta nascer. Como que vai acontecer isso? Provavelmente essa pessoa vai dar com seu bebê no colo e vai tentar amamentar. Isso é ótimo. Todos esses hormônios do amor que está acontecendo, do vínculo, todos esses estímulos vai ajudar o útero a contrair para voltar ao tamanho normal dele e expulsar a placenta. Então vai rolar uma cólicazinha. Algumas pessoas referem que são uma cólica bem chata, outras falam que nem sente. Vai depender de cada organismo, mas sente-se uma cólica. E essa cólica vai fazer com que o útero continue seus movimentos, né, de contrações e vai descolar a placenta. No que descola a placenta, pode ser que a pessoa tenha uma vontade de fazer força ou não, tudo bem. E essa placenta nasce, essa placenta sai, que é o chamado de dequitação da placenta. Então aí sim termina o trabalho de parto. Essas são as fases. Então só para recapitular: fase latente, fique tranquila, descansa, aproveita, come, se diverte, distrai a cabeça. Fase ativa, se conecte consigo mesma, entenda as contrações do seu organismo e comece a se preparar para ir para o hospital. Expulsivo, de preferência já esteja no hospital, ou se você vai ter um parto domiciliar assistido, já esteja com a equipe com você. Vai ter as contrações, as vontades de fazer força associado e depois a dequitação de placenta. Bom, é isso. É um resumo. Espero que vocês tenham gostado da explicação. E se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem.